Fala, meus amigos, boa madrugada para vocês. Começando os trabalhos aqui nessa rede nova, né? O start de tudo aqui, a gente jogando duro na talinha, no @IGD_UAB. Primeira live nossa desse perfil. Que bom, né? Começar com o pé direito, com o professor Getúlio e professora Daniela. Que bacana poder estar aqui com os dois. Aceitando o Getúlio, entrando com a Daniela, vai dando uma moral pra gente, vai compartilhando essa transmissão com seus contatos. Meia-noite e 3 minutos, e a gente vai ficar junto aqui um bom tempo. Então, dá uma moral pra gente, dá uma moral pra Big, pro Getúlio, pra Dani, compartilha, vamos chegar em 50 espectadores dá essa moral pra gente. A gente está começando esse perfil aqui, é um perfil novo e a gente vai dedicar muito trabalho, muita energia para colocar conteúdo importante aqui. O irmão já está aqui com a gente. Vamos fomentar essa rede social realmente de conteúdo que a gente acredita que você vai ouvir, vai ler, vai escutar, vai assistir de alguma forma e realmente vai render questões na sua prova, né? Não vamos ficar aqui fazendo graça para você passar tempo e não aproveitar. Então a gente está focando só em UAB nesse canal. Eu estou dedicando bastante tempo para fazer corte de aula, para colocar pílulas lá nessa rede social, para que você realmente assista ali 1 minuto e meio, mas que renda alguma coisa em prova, sabe? Pode ficar convicto disso. E a gente está fazendo uma curadoria bem interessante do conteúdo. Eu olhando, os professores todos olhando para o conteúdo, para a gente poder fazer disso aqui, né, um ambiente também de estudo, de extensão da nossa sala de aula aqui para o Instagram. A gente está o dia inteiro com o celular na mão, por que não aproveitar muito tempo também para estudar com o celular, né? Irmão já está aqui, irmão está viajando, né? Irmão Não tem um professor de GD, irmão, que não faz pelo menos 2 ou 3 viagens importantes durante o período. O Getúlio não se fala. Mas, não vou entrar nesse mérito. Dani não passa um mês sem estar na praia ou em algum país europeu. Então, Bruno é outra também. E o João é assim, palestra amanhã em Caçu, depois de Peri, entendeu? Adoro. Mas a gente não sai do Goiás. Não sai do Goiás. Ô, Murilo, a sua avó, irmão, volte a sua avó. A sua avó, essa senhora, tá? Seu nariz, irmão. Respeita seu professor, cara. Dançarinos. Eu gostaria muito de ter liberdade de falar outras coisas aqui. Irmão, você tem dica aí, cara, de direito penal? Cadê Dani, hein? Será que Dani tá em Natal ainda? Na praia? Acho que Dani caiu. Me ouve bem? Puxa. Hã? Me ouve bem? Muito. Tô te ouvindo bem. É porque eu... Irmão, faz um desafio com a galera aí pra gente chegar em 50 pessoas pra você começar. É mesmo, né? Vamos. A partir de 50 pessoas a gente começa. É bom. Força. Divulga aí. Só de você divulgar na sua rede social pra mim, já me ajuda muito pra galera conhecer o perfil novo. A gente tem que dar uma força aqui pra quem tá fazendo um crescimento orgânico. Viu, irmão? Você tá vendo meu linguajar? A gente tá crescendo de forma orgânica, sem mentiras, sem fake news. Irmão, parabéns, aliás, pelo posicionamento, viu, cara? Pela coerência, por dar a cara a tapa aí, mas sempre manter sua coerência. Eu sou o seu fãzão, cara. Muito obrigado, meu velho. Beleza. Muito massa. A Dani entrou, viu? Acho que vai dar moral pra nós aqui. Compartilha no avião. Murilo, em vez de encher o saco, ensina a galera como é que compartilha. Tem um aviãozinho, eu achei que era, até esses dias para trás, achei que era um triângulozinho, é um avião mesmo. Então você pega esse aviãozinho aí, compartilha na sua rede, fala, galera, os caras são doidos, faz live meia-noite, vai ter sexta-feira o Corujão, começando 10h30, então, mestre Paulo Cisneiro, isso aqui já começa a ser um aquecimento para o nosso Corujão, né, mestre? Mestre também é incansável, né? E Dani tá entrando aí, tá fazendo assim, é porque ela já vai entrar. Ô, Rafa, dá uma moral pra gente, compartilha aí, porque Dani entrando, a gente já começa. Heitor, bem-vindo. Entrei! Eu ouço
ouço você, Dani, mas eu não sei se Getúlio está te vendo. Eu não consigo te ver aí. Eu tô vendo. Eu tô vendo todo mundo. Então, pau na máquina, irmão. Beleza. Começa daí, Deixa cara, comigo. porque eu já falei demais de processo civil. Vamos nos dedicar hoje a estudar penal e processo penal, porque a gente sabe a importância que essas duas disciplinas juntas têm na prova. Toca daí, vocês dois. Beleza, obrigado, meu velho. Boa noite, Dani. Só as primeiras palavras para vocês me darem um retorno aí, pelo menos no sinal em relação ao áudio, porque eu tô no 5G aqui. Eu acho que dá para segurar bem. Beleza. Tudo bem. Ótimo. Olha só, eu queria aproveitar esses momentos para a gente acabar pensando algumas coisas que a gente não fala em sala de aula, mas que é bom nesses momentos a gente falar para poder aumentar, né, o espectro e aumentar a chance da gente beliscar aquelas coisas que vão em prova. Então eu quero falar um pouquinho de prescrição, de forma bem direta, porque isso aqui é live para te dar dica. Então eu não vou te explicar o instituto, mas eu preciso que você tenha noção de alguns artigos muito importantes de prescrição. Então vamos lá. Prescrição é um prazo que corre contra o Estado para ele exercer o direito de punir, basicamente. Então prescrição é prazo que corre contra o Estado. E quando começa? Aí já tem um pega que você tem que ficar muito atento. Quando começa a correr o prazo prescricional contra o Estado? É na data do crime? Muito cuidado. A prescrição começa a correr da consumação. E nem sempre isso coincide com a data do crime, porque nós sabemos que o Código Penal adotou a teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Então, quando o crime ocorre no momento da ação ou da omissão? Quando que começa a prescrição? No momento da consumação. Então perceba, atirei no João Augusto. Ele foi morrer uma semana depois no hospital. A data do crime é no momento do tiro. O início do prazo prescricional é uma semana depois. Então, muito cuidado. O primeiro artigo que você tem que estar atento é o artigo 111 do Código Penal. Quando inicia o prazo prescricional? Inicia com a consumação. E nem sempre a consumação coincide com o momento do crime. Posso ter um crime que ocorreu em uma data e a consumação em outra. Muito cuidado com isso. Então a prescrição começa a correr com a consumação. Startou a prescrição. Existem marcos interruptivos que estão descritos lá no artigo 117. Os marcos interruptivos mais comuns que aparecem na sua prova são recebimento da denúncia e sentença condenatória. Então, marco interruptivo zera a contagem do prazo prescricional. Começou a correr com a consumação. 1, 2, 3 anos, recebeu denúncia. Zerou. Começou a contar de novo. 1, 2, 3, 4 anos, condenou. Zerou novamente. E perceba, sentença condenatória ou acórdão condenatório ou acórdão que confirma a condenação. Todos esses são marcos interruptivos da prescrição. Começa a contar de novo. Agora, tem um artiguinho que sempre que cai prescrição, sempre, 100% das vezes que caiu no OAB, esse artigo estava lá, que é o redutor da prescrição. Então, quando o agente é menor de 21 anos na data do fato ou maior... Ah, não. Essa Bruna não dá pra falar nada sério com ela. Não dá pra... Vamos lá. Não atrapalha os outros não, cão. Olha só. Quando o agente é menor de 21 anos na data do fato, óbvio que maior de 18, né? Senão não estaríamos falando de processo penal. Então, menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, a prescrição conta pela metade. Você fica a tarde inteira contando prescrição na prova e não dá prescrição. Você fala, não está prescrito, e esqueceu de olhar a data de nascimento. Porque essas questões começam assim, ó. Fulano nascido em... E traz a data do ciclano. Em tal data ele comete um crime. Você faz as contas, deu 20 anos. Você fala, não é inimputável. E aí, traz a trajetória do processo penal. Você faz conta, não está prescrito. Esqueceu de contar apenas pela metade. Então vamos lá.
como que cai questão de prescrição na sua prova? Cai a data do nascimento, a data do crime, a data do recebimento da denúncia, a data da condenação. A tabela do artigo 109, a prova te dá. Ela vai falar, o crime é tal que prescreve em tantos anos, segundo o artigo 109 do Código Penal. Você não precisa decorar a tabela dos prazos prescricionais. O artigo 109 do Código Penal traz a tabela dos prazos prescricionais. De acordo com a pena máxima, nós temos a tabela dos prazos prescricionais. Então vamos lá. Comigo um exemplozinho bem prático de como pode cair para você. Imagine aí que um fulano cometeu um crime de peculato, pena de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos, quando você joga na tabela do 109, você percebe que prescreve em 16. Então imagina que o crime se consumou e começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5 anos recebeu denúncia. Zerou. Começou a contar de novo. Mais 5 anos, sentença condenatória. E aí, prescreveu? 5 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, 5 anos entre a consumação e o recebimento da denúncia, não está prescrito. Agora, ó, atenção para esse detalhe. A partir do momento que condena e transita em julgado para condenação, a prescrição passa a correr pela condenação e não mais pela pena máxima em abstrato. Então, transitou para a acusação, a prescrição passa a contar pela condenação e não mais pela pena máxima em abstrato. Então, se liga. Se na sentença condenatória o juiz condena a pena mínima 2 anos, qual é o novo prazo prescricional? Quando você joga na tabela do 109, 2 anos prescreve em 4. Então nós já temos 4 anos entre os marcos interruptivos. É assim que vai cair essa questão para você. Então, muito cuidado com o redutor que está no artigo 115 do Código Penal. Você tem que abrir o Código Penal e marcar esse artigo agora, porque se cair prescrição, e olha o que eu estou te dizendo, todas as vezes que caiu prescrição nesse tempo que a gente monitora a prova da OAB, que é desde que a FGV assumiu a prova, todas as vezes que caiu prescrição, caiu o redutor, caiu o artigo 115. Então você abre e marca esse prazo agora, tá? Então olha só, cuidado. Consumou, começou a correr a prescrição. Então, imagina, consumou, começou a correr a prescrição, esse cidadão é condenado lá no juízo federal de primeira instância. Ele entra com recurso. O Tribunal Regional Federal confirma a condenação. Ele entra com recurso especial. O STJ confirma a condenação. Aí você imagina, Dani, veja bem, você imagina que o STF resolve anular todo o processo por conta de uma incompetência relativa. Foi processado na vara errada. Não era no Sul, era em Brasília. E ele anula todo o processo. E nesse meio tempo, esse cidadão completa 70 anos. Tirei aqui da minha cabeça agora esse exemplo. 70 anos, prazo prescricional, conta pela metade. 70 anos na data da sentença, prazo prescricional conta pela metade. Quando o novo juízo recebe o processo, já está prescrito. Tudo bem? Então, primeira dica, para passar para a Dani, primeira dica, prescrição. Qual o artigo que você não pode esquecer na prescrição? Artigo 115, redutor de prazo prescricional. 18 anos na data, menor de 21 anos na data do fato, maior de 70 na data da sentença. Só pegar o artigo 115 e escrever Lula do lado, que você não vai esquecer nunca mais. Bora. O mestrão pegou a referência, meu irmão. Coisa boa, eu sabia. Processo penal agora. Isso. Gente, Dani, uma pena, eu não tô te vendo, Dani. Mas eu queria saber,
Se você botou a roupa da menina lá com a mãozinha. Não. Você. Só quem tiver no Corujão vai saber qual que é a roupa agora. Apareceu pra mim agora. Apareceu. Pronto, que bom, que bom. Tava agoniado aqui sem te ver. Que bom. Dani, capricha, meu bem. Gente, o áudio tá bom? Ó, a prova do AB, ela tem uma cobrança cíclica, né? Ela repete ali aqueles temas e a gente vê isso quando a gente começa a fazer aquele estudo das questões que os professores do IGD faz. E quando a gente verifica em processo penal, ação penal, gente, nós estamos indo para o 40º exame. 1/3 da prova, em 13 exames, caiu ação penal. E a última vez que veio a ação penal foi no exame 37. Então, grande chance da gente, nessa prova, ter ação penal. Então, nós vamos começar a dica de hoje com ação penal. Agora, vamos lembrar um pouco das espécies e dentro das espécies de ação penal, falar um pouquinho da ação penal privada. Tudo bem, o titular é o ofendido, a peça acusatória é a queixa-crime. Queixa-crime, lembrar do artigo 44 do Código de Processo Penal, hein, gente? Procuração com poderes especiais. Mas aqui não é o poder especiais do João Augusto lá de processo civil, não. Transigir, fazer acordo, denunciar, aquelas coisas não. Aqui é procuração com poderes especiais, onde você vai resumir a sua queixa-crime dentro daquela procuração. Isso é muito importante. Lembra, a gente fala muito em sala, até do caso daquela blogueira que ingressou com a queixa-crime, protocolou no último dia do prazo, e quando a gente foi verificar no dia seguinte, essa procuração não estava com os poderes especiais. O que acontece aqui, gente? Uma causa de extinção da punibilidade. Mas espera aí, vamos fazer um caso hipotético que a OAB vai te trazer esses casos, aquela meia página, com um monte de data. Ó, presta atenção. Professora Daniela, no dia do Corujão, 1º de março, ao sair, entra no banheiro do IGD e vê lá um cartazinho. Naquele cartazinho tem uma foto dela em Natal, em Ponta Negra, rodando bolsinha. O que aconteceu? Mínimo uma difamação, hein? Talvez uma injúria. Leve, difamaçãozinha leve. Leve. Vai que na minha honra subjetiva, né? Na injúria eu me sinto ali também. Mas não cabe exceção da verdade. Não cabe. Mas injúria e difamação, ok. Tá. No domingo, Corujão foi que dia? Sexta-feira. No domingo, dia 3 de março, nós temos o quê? Maratonando. Processo penal 8h15. Zé Abóbora chega para mim, nosso aluno, fala, prof, deixa eu te contar. Eu descobri quem foi que pregou aquele cartaz. Não, você não acredita. Vinícius, que entrou aí na live agora. Ó, foi ele. Professora Daniela, então, passou no concurso. Segunda-feira saiu o resultado. Magistrada agora, não pode advogar. Contrata você, FGV te contando esse caso. A Daniela, então, te contrata para fazer o quê, gente? Queixa-crime. Não é um crime contra a honra? Ação penal privada? Qual que é o prazo? FGV sabe que você sabe o prazo. Gente, interage com a gente. Qual que é o prazo para ingressar com a queixa-crime? Cadê? Bruninha, ajuda. 6 meses. 6 meses. Nossa, eu chutar 15 dias. Aê, 6 meses. 6 meses a contar de quanto? É o que a FGV vai te cobrar. Nós vamos contar que a gente vai... Esse prazo é da sexta-feira, do dia do Corujão, que foi o dia do crime, o dia do fato. Ou esses 6 meses vai contar do dia do maratonando, que foi o dia que ela soube quem foi que cometeu o crime. E aí? Gente, muito bem, ó. Fernandinha, 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Do dia que eu sei quem foi que fez o crime. Então, do dia do maratonando. E cuidado, esse prazo é do artigo 10, lá da matéria do Getúlio. Prazo penal, a contar do início. Eu conto para aquele primeiro dia. Não suspende, não interrompe. Show? Massa? Agora, vamos falar só um pouquinho de ação penal pública, condicionada à representação, porque eu também trago um prazo. Qual que é o prazo para representar, gente? O mesmo.
6 meses. 6 meses a contar de quando? A Bruninha, ela avacalha a nossa live, né? A Bruninha tá impossível hoje, viu? 6 meses a contar de quando? Volta. Eu tenho muita sorte de não ter dado aula pra Bruna, cara, porque ela não tem, é bom demais. Senão ela ia pegar no pé demais, credo. Hã? Deu aula pra mim. Eu dei aula pra você? Na PUC. É mesmo, né, Dani? É. Mas você mantém esse decoro, né? De ficar. A Dani é polida, né? Tem educação. Gente, volta na representação aqui. Prazo de 6 meses a contar também da autoria. Mas vamos pôr um caso prático, FGV te contando. Olha aqui, o que ela pode trazer? Na confraternização da salinha dos professores no dia do Corujão, Dani chega pro João e fala assim, João, deixa eu te contar uma coisa. O Maxwell me falou que a Bruna ganha muito mais do que eu. Isso é um absurdo, porque a minha matéria tem 6 questões. A dela tem o quê? Nada. A matéria dela é nada. Ó, meus clientes é um pouco barra pesada, viu? Você toma cuidado quando você sair da porta do IGD. Cuidado. Se você não aumentar... Cuidado. Gente, o que aconteceu? Ameaça. E se a gente abrir o código no artigo 147, no parágrafo único, vai falar o seguinte, que este crime se procede mediante representação. Então, o João te contrata, porque ele é civilista, sabe nada de processo penal, te contrata para ir na delegacia representar, dentro do prazo de 6 meses. A contar de quando? Da autoria. Você vai lá, João vai lá, representa, tudo bonitinho. O delegado conclui o inquérito, encaminha para o Ministério Público, presta atenção, encaminha para o Ministério Público. E o João chega e fala assim, gente, mas a Dani estava só brincando comigo. Que isso? Eu não me senti ameaçada de maneira nenhuma. Eu quero me retratar dessa representação. Quero desistir desse processo. Não quero ingressar mais com a representação. O João vai e se retrata. Olha em que momento processual a gente se encontra. O Ministério está no Ministério Público. O Ministério Público ainda não fez nada. O Ministério Público, então, não se atentando para essa retratação, oferece denúncia. Você, então, é contratado por mim, que sou a Pebinha, que cometeu o crime, para apresentar a resposta à acusação. E a FGV te cobrou isso no exame 36. O que você vai alegar, gente? Primeiro, o João poderia se retratar da representação? Poderia. Ele se retratou no tempo certo, no momento processual certo? Sim, porque eu posso me retratar até o oferecimento da denúncia. E o Ministério Público não se atentou a isso. E a representação é uma condição de procedibilidade. Então, o que você, advogado, vai alegar? Rejeição dessa denúncia. Por quê? Porque eu não tive a condição de procedibilidade. Agora, vamos colocar isso no âmbito da Lei Maria da Penha? Eu, vítima de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. A ameaça continua seguindo a espécie de ação penal normal. Tenho que ir lá, representar dentro do prazo, tudo certinho. Posso me retratar? Ah, não. Agora ele virou boa pessoa. Não. Quero me retratar. Posso? Posso, mas cuidado. No âmbito da Lei Maria da Penha, não é até o oferecimento da denúncia, é até o recebimento da denúncia. Mas olha essa pegadinha que a FGV te fez, e essa questão teve um alto índice de erro, que ela te cobrou assim. Bruna foi na delegacia, representou pelo crime de ameaça, e antes do recebimento da denúncia, a prova ainda te trouxe isso, antes do recebimento da denúncia, Bruna vai à delegacia e se retrata. Essa retratação tá válida? Tá tudo certinho com ela? Não, gente. Porque no âmbito da Lei Maria da Penha, essa retratação precisa ser na presença do juiz. Muito bem, o Li acabou de falar. Essa retratação só serve se for na presença do juiz. Cuidado, você vai ler a questão e vai falar, opa, Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia, tudo certo, pode se retratar. Mas eu preciso ter perante o juízo. Massa? Para eu mandar para o Getúlio.
Causa de extinção da punibilidade. Gente, nós precisamos estar decoreba, assim, ó. Renúncia, perempção, decadência e perdão. Qual que é a diferença dessas 4? Vamos lá? Super rápido? Renúncia. Na renúncia, gente, o que acontece? O ofendido, ele abre mão. Ele abdica do seu direito de oferecer a queixa. Ele está dentro do prazo de 6 meses. Nós não falamos que tem um prazo? Mas dentro do prazo, ele pega e fala assim, não quero ingressar com essa ação. Só que o que acontece que a prova pode te cobrar? Que Daniela foi vítima de injúria e difamação perpetrado por João e Getúlio. Mas a Dani ingressa com a ação somente contra o Getúlio. Porque o João, não vou ingressar com o João. E a gente tem que lembrar que dentro da ação penal privada, eu tenho que ingressar contra todos. Então, o Getúlio contrata um advogado. E o que o advogado de Getúlio vai alegar, gente? O que aconteceu com o João pelo fato de eu não ter ingressado com a ação contra ele? Renúncia. Eu renunciei ao meu direito de ingressar com a ação contra o João. E o fato de eu ter feito essa renúncia se estendeu a quem? Ao Getúlio. Causa de extinção da punibilidade. Cuidado. E o perdão? O perdão, aqui você já fez a merda, né? Você já ingressou com a ação. Mas você ingressou com a ação certinha contra todo mundo. E o que a renúncia contra um se estende a todos. E o perdão também se estende a todos. Só que o perdão, quando a gente fala assim, me perdoa, você não está fazendo uma pergunta? Então, o perdão, você tem que perguntar para outra pessoa se ela aceita. Diferente da renúncia. Então, o perdão, eu ingressei com a ação contra o João e com o Getúlio. Aí eu chego pro João e falo, João, me perdoa, eu ingressei com aquela ação, mas eu não queria ter ingressado. E o João fala, tá bom, tá perdoado. Vai se estender ao Getúlio? Vai. Mas o Getúlio, ele precisa aceitar. E se o Getúlio é intimado e no prazo de 3 dias ele não fala nada? O silêncio importa em aceitação. Então, também se estendeu ao Getúlio, causa de extinção da punibilidade. Show? Tá vendo? Todo mundo tá acertando. Depende do aceite. Isso mesmo. Para finalizar, decadência e perempção. Decadência. Gente, decadência. Aqui, você perdeu o prazo. Você não tem o prazo de 6 meses para ingressar com a ação? Você perdeu o prazo. A prova vai te trazer várias datas. E você vai, quando você fizer a conta, você vai falar assim, uai, tem 6 meses, ela tinha que ingressar com a data, uai, ela perdeu o prazo. Então, se ela perdeu o prazo, aconteceu o quê? Decadência. Ela decaiu manezou. Ela decaiu do direito de ingressar com aquela queixa, com aquela representação. Show? Perempção pra gente finalizar. Perempção, gente, é uma sanção. É uma pena que o Estado te impõe. Então, e olha como que a FGV te cobrou isso, e muita gente caiu porque pensou assim, não, mas isso não pode acontecer. Numa audiência de instrução e julgamento, alegações finais orais, regra do processo civil, desídia do autor. Muito bem, Rafael. Desídia do autor. Só que como que a prova te traz essa desídia em questão? Ela vai te trazer assim, ó. Em audiência de instrução e julgamento, alegações finais orais, o advogado da parte que ingressou com aquela ação querelante, imputando aquele crime, no final ele expõe tudo bonitinho. No final ele fala assim, excelência, diante de todo o exposto, que seja feita a melhor justiça. Que seja feita a melhor justiça? Ou então, excelência, condenação apenas pelo crime de injúria e esquece a difamação. O que você, advogado da outra parte, vai alegar? Opa, peraí, que seja feita a melhor justiça? Não. No derradeiro, no final do processo, você moveu toda a máquina para não pedir condenação? Não. Aconteceu o quê? Uma perempção, uma sanção que o Estado está te impondo, uma causa de extinção da punibilidade. E no caso que ela trouxer que pediu condenação por difamação e esqueceu a injúria. O que aconteceu com a injúria que ele esqueceu? Perempção. A difamação vai seguir com outras teses, mas aqui somente perempção na injúria. Getúlio, com você.
A galera tá antenada aí, hein? Não, Não, todo mundo acertou tudo. Ah, não, irmão, e a Dani foi falando, cara, eu fui até fazendo anotações aqui para no final a gente falar disso. O perdão no processo penal equivale à desistência no processo civil. é. E só que tem uma diferença, né, Dani, do momento. E a perempção também tem diferença. Eu vou falar disso depois, para não comprometer a ordem das coisas. Mas é bacana, hein? Curti pra caralho. Legal. Tô começando a entender. Eu tô achando bom. Começando a entender o horário. Quem tá aqui é a galera que tá interessada mesmo. E a Cê Demais, cara. responde tudo, Né? sabe tudo. Coisa boa. E não- Fiquei satisfeito demais de ver. Tirando a Bruna, né? Que tá só bagunçando, o resto tá. Fala, irmão, a Bruninha é parceira, viu, cara? Tem umas lives que eu faço, irmão, tem duas pessoas, uma é a Bruna. A bichinha é parceira. Vamos lá. Fazer. Aí, ó, garra firme. Vamos lá, fazer uma rapidinha aqui. Eu conto um caso pro João, um caso do João, normalmente longe dele. Eu vou contar na cara dele que ele pode confirmar. Eu nunca ouvi, né? Eu nunca entrei na sala, você tá falando macaco, né, seu filho da puta? João na boate consegue arrastar duas meninas pro apartamento dele. Me manda mensagem no meio da madrugada. Você não acredita? Eu falo assim, bicho, pelo amor de Deus, é fria. Normalmente você não leva uma, duas, nunca. Não tá errado. Cuidado com isso aí. Ele, não, deixa comigo. O João arrastou duas meninas pro apartamento. Lá no apartamento, o João muito animadinho, as meninas falam assim, ó. João Augusto, faz o seguinte. Entra ali no banheiro, que a gente vai armar uma cena aqui. Escuta aí, pô. E o Daniel Alves, hein? Cara, você é ridículo, velho. As meninas falam assim. Deixa eu te falar, eu conto história na sala que assim, é a aberração da aberração. Você fala assim, ninguém vai acreditar nisso. Que eu tô contando uma aberração. O povo acredita nessas desgraças que você fala. Não é verdade, eu vou fazer o quê? Eu uso só pra ilustrar, velho, que a verdade é. Vamos lá. Não, As meninas, parece Cala a boca. As meninas falam assim, João, entra ali no banheiro que a gente vai armar uma cena aqui. O João, mais rápido que a Ema, entra pro banheiro. O que as meninas fazem? Rapelam o apartamento do João Augusto. Pegam todos os bens de valor dele, deixam o João Augusto trancado no banheiro e vão embora. Aí a prova te questiona qual seria o crime. E aí a dúvida, obviamente, se seria furto. É hater. A pergunta é se seria furto ou roubo. Galera, cuidado, essa modalidade de roubo com violência imprópria. No final do artigo 157, está escrito lá. Artigo 157, roubo, não é furto, hein? É roubo. Cuidado, roubo com violência imprópria. Isso aí, vamos lá. A Dani caiu, irmão, aceita isso. Voltou. Então, olha só, artigo 157, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, aí vem a parte final. Ou após reduzir a vítima à incapacidade de resistência. Então, essa parte final que diz ou após reduzir a vítima à incapacidade de resistência é o que a doutrina denominou de roubo com violência imprópria. Então, não deixa de ser roubo, hein? É o mesmo exemplo do Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela no copo. Bebeu, capotou, levou os seus pertences. Furto ou roubo? Roubo com violência imprópria. Não confundir também com roubo impróprio. É diferente. Roubo com violência imprópria é reduzir a vítima à incapacidade de resistência. Trancou no banheiro. Boa Noite Cinderela. Roubo impróprio é quando o agente se utiliza da violência após subtrair a coisa para garantir essa subtração. Tudo bem? Então, roubo com violência imprópria e roubo impróprio são diferentes. Muito cuidado com essa modalidade de roubo com violência imprópria que você costuma cair. Diferenciação de furto mediante fraude e estelionato, né? Que eu acho que o Léo tá pedindo aí. Vamos no improviso então, Léo. Olha só. Furto mediante fraude e estelionato. O que tem de comum entre eles para a gente conseguir diferenciar? Em ambos, eu tenho o artifício ou ardil.
O agente utiliza-se de um artifício ou ardil. Mas qual é a diferença? No furto, o agente se utiliza do artifício ou do ardil para distrair a atenção da vítima e ele subtrair a coisa. No estelionato, o agente se utiliza do artifício ou ardil para induzir a própria vítima a lhe entregar a coisa. Essa é a grande diferença. Então, no furto mediante fraude, o punga, aquele cara que furta a carteira com habilidade de consegue tirar a carteira sem a pessoa perceber. Furto mediante fraude. Ou então aquelas pessoas que chegam em concurso de pessoas, uma pergunta o endereço, o outro vai lá e subtrai a coisa sem a vítima ver. Se utilizou do artifício ou do ardil para distrair a atenção da vítima e subtrair a coisa. Agora, no estelionato, o agente, por exemplo, chega com um uniforme de operadora de TV a cabo na casa da pessoa, fala que foi dar uma manutenção e diz que, na verdade, o defeito está na TV da pessoa, que precisa levar a TV para poder fazer a manutenção. E a pessoa entrega a TV acreditando que é o técnico da TV a cabo. Isso já é estelionato. Se utilizou do artifício ou do ardil para induzir que a própria vítima lhe entregasse a coisa. Beleza, Lão? É isso aí, irmão. Olha só. Agora, cuidado também com o menor de 14 anos no Código Penal. Porque o consentimento do menor de 14 anos, ele sempre é inválido em várias passagens do Código Penal. Várias. Começando pela óbvia. Pelo estupro de vulnerável no artigo 217-A. Então, estupro de vulnerável teve conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com o consentimento da vítima. O consentimento é inválido. Não interessa se a vítima consentiu. Ah, não, mas eles eram namorados. Desde os 12 anos eles faziam sexo. Os pais sabiam. Não interessa. Estupro de vulnerável. E a ação penal é pública e incondicionada. Menor de 14 anos, a manifestação dele para o Código Penal é inválida. Então, consentiu com o ato libidinoso, estupro de vulnerável. Ah, vamos passar lá para o induzir um menor de 14 anos a cometer suicídio. Então, você induz um menor de 14 anos a praticar suicídio. Vai lá, amarra uma toalha no pescoço de uma criança de 12 anos e fala para ela, vai lá e pula da janela, porque essa capa vai fazer você voar. E aí a criança pula da janela e morre. Indução ao suicídio, isso é homicídio, porque o menor de 14 anos não tem capacidade de resistência. Cuidado quando falar de menor de 14 anos no Código Penal. Pratiquei aborto em adolescente de 13 anos grávida. Adolescente de 13 anos grávida permitiu que terceiro lhe praticasse aborto. Pelo que responde o terceiro? Aborto sem o consentimento da gestante. Nós sabemos que existem 3 figuras de aborto no Código Penal. 224, 225 e 226. 224 é a figura do aborto para gestante. Então, 224 é da gestante. É quando ela... Desculpa. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? É porque congelou aqui para mim. Não, tá me ouvindo. Tá, vamos lá. Então, 224, 124, 124. 124 é da gestante. É quando ela permite que terceiro lhe pratique o aborto ou quando ela mesma pratica o autoaborto. O 125 e o 126 é do terceiro. O 125 daquele que pratica o aborto sem o consentimento. O 126 daquele que pratica o aborto com o consentimento da gestante. Então, adolescente grávida, 13 anos, permitiu que terceiro lhe praticasse o aborto. O terceiro responde pelo quê? Aborto sem o consentimento. Porque o consentimento do menor de 14 anos é inválido para o Código Penal. Em qualquer situação. Tudo bem? Então se liga com o menor de 14 anos. Permitiu conjunção carnal, não interessa, estupro de vulnerável. Induziu o menor de 14 anos a suicidar, responde pela indução ao suicídio, 122? Não, responde pelo homicídio no 121.
e pratiquei aborto em menor de 14 anos com consentimento do menor, consentimento inválido, o terceiro responde pelo aborto sem o consentimento. Beleza? Fran, ainda tem a corrupção de menor, né? Mas é isso. Dani. Bora. Gente, comecei a ação penal porque fiz aquele estudo que a gente acha que vai cair essa, né? Mas o tema que mais cai em processo penal, quero lembrar com vocês, é recurso. Gente, top one, assim, da FGV. Quase toda a prova, pra gente não dizer toda a prova, tem uma questão de recurso. E nós fizemos, no Maratonando, de 10 a 15 questões somente sobre esse tema. A sistemática do habeas corpus na fase de recursos. Gente, se vocês errarem essas questões aqui, nós vamos ficar aqui até 5 da manhã, até vocês acertarem. Olha aqui. Sim, vamos, mas eles vão acertar. Eu vou embora. Não, os meninos vão acertar. Vão acertar. Ó, João Augusto, ele recebeu 2 intimações. A primeira intimação que ele recebeu foi de uma decisão denegatória de habeas corpus pelo juiz de 1º grau. A segunda intimação que o João recebeu foi de uma decisão denegatória de um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A FGV, então, te pergunta... Gente, as questões são sempre essas. A FGV, então, te pergunta: qual que vai ser o gabarito? Reze e Roque, Roque e Reze, apelação e carta testemunhável ou embargos infringentes de nulidade e recurso especial? Bora? Primeira decisão, ó. Decisão que denegou habeas corpus em 1º grau. Cabe o quê? Reze. Aí todo mundo acertou. Recurso em sentido estrito. Segunda intimação. Decisão denegatória de habeas corpus em tribunal. Vai caber o quê? Roque, recurso ordinário, constitucional. Leniel, reze na primeira intimação, Roque na segunda. Não vão errar isso? Jura? Caiu no exame agora, no último, no 39. Ó, outra sistemática dentro de recursos. Essa já é um pouco mais difícil e foi cobrada na OAB só uma vez na prova em 2015. Então, pode vir a ser cobrada de novo, porque já tem muito tempo que não cobra. E se cair, vocês nunca vão falar assim, gente, peraí, eu já ouvi ela falar isso. Carta testemunhável. Se no gabarito aqui, ó, tiver carta testemunhável, como que a questão te trouxe isso? De novo, João recebeu 2 intimações. A primeira intimação do João falava assim, que ele ingressou com recurso, atenção, que a gente vai precisar saber qual que foi o recurso que ele ingressou. Então, ó, João, ele ingressou com recurso de uma sentença penal condenatória, proferida em desfavor do seu cliente. Só que desse recurso dele foi denegado seguimento. Na outra intimação, o João interpôs um recurso de uma decisão de pronúncia. E esse recurso foi também denegado. Então, ó, presta atenção. Eu tenho um recurso que foi interposto de uma sentença penal condenatória. Que recurso que é esse, gente? Apelação. Sentença penal condenatória cabe? Apelação. Essa apelação é que você precisava saber qual que é o recurso. Essa apelação foi denegada. Obstacularizou o segmento. Seu processo não seguiu para o tribunal. O que você vai fazer? Que recurso você vai fazer dessa decisão que denegou seguimento à apelação? Gente, fala comigo. Responde aí. Alguém? O povo falou lá em cima. Reze, recurso em sentido estrito. Denegou segmento, cabe? Reze. Ai. Agora, volta para a nossa segunda intimação. Se eu tenho um recurso de uma decisão de pronúncia, que decisão é essa? Decisão de pronúncia cabe o quê? Cabe o quê de decisão de pronúncia? 581, mesmo recurso. Lembra? Chuta dá certo? Chuta dá reze? Cabe? Reze. Se eu tenho
esse reze que foi denegado, eu vou fazer o quê? Qual que é a palavrinha-chave? Carta testemunhável. É isso que ela vai querer te confundir, você não vai confundir. Carta testemunhável só vai caber quando você denega seguimento ao quê? Ao reze e ao agravo em execução. Porque o agravo em execução é o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Show de recurso, vocês não vão esquecer isso, hein? Reze, ROC, carta testemunhável, combinado? Um último tema também, que é bem pequenininho, chama de prisões, que eu quero falar antes de eu devolver pro Getúlio e depois volta para mim. Prisões. Qual que é a frase que eu grito no Corujão? Eu entro gritando essa frase no Corujão. O juiz não decreta prisão de ofício. Juiz não decreta prisão de ofício. Como que a prova vai te trazer isso dentro até de uma sistemática da audiência de custódia? Presta atenção. Você está numa audiência de custódia. Você vai ser advogado daqui 3 meses. Na audiência de custódia... Podia chamar o ministro para poder assistir essa aula aqui com a gente. Né? Não. Juiz não decreta prisão de ofício. Não, pois é, eu tô achando muito estranho as novidades. É a doutrina de vanguarda, né, Dani, que você tá passando pro menino? Demais. Tá certo. Novidade, deve ter mudado agora mesmo. Boa, Dani, me desculpa, viu? Gente, vocês não vão esquecer, né? Juiz não decreta prisão de ofício. Dentro da sistemática da audiência de custódia, até porque veio agora com o pacote anticrime, nem tá tão novo assim, em 2019. A audiência de custódia, e a prova te trouxe até assim, ó, que ela foi realizada dentro do período de 23 horas. Tudo certo, né? A audiência de custódia tem que ser realizada dentro de 24 horas. Então, tem uma audiência de custódia realizada no prazo certo. Estava presente você, advogado do Pebinha, o Ministério Público e o juiz. Você, advogado de defesa, requereu o quê? Relaxamento de prisão. Os povos da segunda fase que entrou tudo aqui, ó. Quando que cabe relaxamento de prisão? Quando eu tenho uma prisão ilegal. Então, você, advogado, requereu relaxamento de prisão, porque entendeu que aquela prisão ela foi ilegal. O Ministério Público nada requereu. Ficou inerte, omisso, não falou nada. E a prova vai te convencer que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Nós temos 312, acumulado com 313, tudo. Ela vai narrar assim, imenso, falando, tá presente os requisitos do 312, do 313, nós temos prisão preventiva, tudo. Então, em decorrência disso, tem lá os requisitos da prisão preventiva. O juiz decreta essa prisão de ofício. Ele converte o flagrante em preventiva. Ele pode fazer isso? Não, gente. Olha o que a FGV te contou, que o Ministério Público ele ficou inerte. Ele não requereu nada. Somente você, advogado de defesa, que requereu. Então, o juiz não pode vir, mesmo estando presente os requisitos da prisão preventiva, e decretar a prisão. A prisão é uma exceção, ela não é a regra. Aí pensa numa prisão cautelar. Aí que não pode ser mesmo a regra. E já que nós estamos falando de prisões e dentro da audiência de custódia, a gente tem que lembrar que, como advogados, o que a gente pode pedir numa audiência de custódia? 3 coisas. Ou eu vou pedir o relaxamento da prisão, porque essa prisão é ilegal. E vamos me dar um exemplo de prisão ilegal aqui? Vamos pôr um flagrante do 302, do artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal, que me traz um flagrante válido. É o flagrante impróprio, que é aquele que a pessoa é perseguida logo após o cometimento do crime, mas o Código não nos traz esse prazo. Se tem prazo de 24 horas desse flagrante, não tem prazo. Desde que essas buscas sejam ininterruptas. Caso Lázaro, por exemplo. E a FGV pega e te conta o seguinte. Lembra que nós estamos lá na audiência de custódia. A FGV pega e te conta o seguinte. Que imediatamente, após um flagrante ali de roubo, quem foi no IGD nas aulas da primeira fase vai lembrar do caso da BMW azul. Imediatamente, ao ver aquele furto, aquele roubo, furto ou roubo da BMW azul, a PM já vai logo atrás. As buscas, então, começaram imediatamente. Foram ininterruptas. A polícia, então, para na delegacia. Olha a maldade da FGV.
para na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ou como já caiu, para tomar um café na padaria. E depois ela continua essas buscas e prende lá na frente a pessoa em flagrante. Esse flagrante é válido? Não. Esse flagrante, ele é inválido, ele é ilegal. E se ele é ilegal, cabe o quê? Relaxamento de prisão, porque as buscas, elas têm que ser ininterruptas. Então, aconteceu esse caso na nossa audiência de custódia. O que a gente vai requerer? Relaxamento de prisão, que o juiz pode deferir ou não. Ou então, ele vai converter este flagrante em preventiva. Primeiro, desde que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva e desde que requeridas. E aqui, gente, tanto pelo Ministério Público quanto pelo delegado. O delegado, ele também pode fazer este requerimento, tá? Não vamos nos esquecer disso. Ou então, ele vai conceder liberdade provisória, porque está presente os requisitos da liberdade provisória. Show? Ainda dentro de prisões, que eu não quero que vocês esqueçam? Prisão temporária. Lembrar que para prisão temporária tem tempo que não cai. Não está no Código de Processo Penal, está numa lei especial, e a prisão temporária ela tem prazo. E o Supremo entendeu na ADI 4190 que eu não preciso apenas do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Eu preciso também, é isso que eu quero que vocês atentem, que esses fatos eles têm que ser contemporâneos, eles têm que ser novos. Eu não vou prender alguém por prisão temporária e tem o rol dos crimes, por exemplo, crime contra o sistema financeiro, algum dos crimes hediondos, por fatos que ocorreram já há algum tempo, há muito tempo. Não, esses fatos eles precisam ser novos, contemporâneos, seguir a mesma sistemática da prisão preventiva que foi alterada pelo pacote anticrime. Getúlio. Vamos lá. Olha só, imagine, a Bruna deve ter dormido, né? Ela parou de conversar fiado aí. Parou. Mas imagina aí que a Bruna tá andando lá na pracinha, perto da casa do João. Como ela tem muita inimiga na cidade, uma dessas inimigas estão lá. E aí, essa inimiga da Bruna tá passeando com um cachorro, um pitbull, solta o cachorro e fala, pega Rex. E o cachorro pula em cima da Bruna. A Bruna sai catando mamona, pega uma pedra e sapeca na cabeça do pitbull e mata o pitbull. Porque a prova te pergunta, com esse exemplo, Bruna agiu em Alauís, que é o Rex. O Rex. Não, mas no caso tinha que ser um trenzinho um pouco mais pesado. Olha só, o questionamento aí é em relação ao animal instrumento. Cuidado, isso é legítima defesa ou estado de necessidade? Olha só, como que a gente diferencia? Legítima defesa é repulsa de agressão humana. Eu vou repelir uma agressão humana. Estado de necessidade é situação de perigo em que eu estou autorizado a sacrificar um bem jurídico para salvar outro bem jurídico. Beleza. Então vamos lá. Neste caso, é agressão humana? Sim. Ah, prof, mas foi um cachorro. Cuidado. Quando o ataque é pré-ordenado por uma pessoa, essa pessoa se valeu do cachorro para te agredir. Então, repelir essa agressão, a pessoa age em legítima defesa. Então, se utilizou do cachorro como instrumento. Poderia ser um taco de beisebol, uma pedra, uma faca. Ela se utilizou do cachorro. Diferentemente, se o ataque do animal é espontâneo. Então, imagina que você está lá atrás da lona do circo, namorando, e o urso conseguiu sair da jaula e vai para cima de você. Você pega o seu revólver e mata o urso. Neste caso, quando você for processado pela morte do ursão, você vai dizer que você estava em estado de necessidade, porque aí o ataque do animal foi um ataque espontâneo. Então, legítima defesa, eu vou repelir injusta agressão humana, ainda que essa agressão humana se valha de um animal. Cuidado com a questão do animal instrumento. Isso, é legítima defesa. Perfeito. Tá? Olha só, mais um detalhe sobre estado de necessidade
e legítima defesa. Então, no estado de necessidade, o agente está em situação de perigo. No estado de necessidade, o agente está em situação de perigo, sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem jurídico. Para você colocar isso bem dentro da sua cabeça. O exemplo de manual é o navio que naufraga. O navio naufragou, sobrou apenas uma tábua de salvação. Lá em cima tem uma velha e você está morrendo afogado e de frio. O que você faz? Pede licença para a velha e sobe na tábua de salvação. Então, situação típica de estado de necessidade. Mas cuidado, você só está autorizado a sacrificar um bem jurídico para salvar outro bem jurídico quando não for possível preservar ambos. Tá? Então, eu tenho uma tábua de salvação que cabe 3 ou mais pessoas, tem uma pessoa lá em cima e você acaba matando essa pessoa para se salvar, você pode alegar estado de necessidade? Não. Cuidado com isso então, ó. No estado de necessidade, é uma situação de perigo que a lei está te permitindo sacrificar um bem jurídico para salvar outro bem jurídico. Perceba como é excepcional isso. O direito está te permitindo sacrificar um bem jurídico para salvar outro bem jurídico, mas desde que não seja possível salvar ambos os bens jurídicos. Mas entenda o que a doutrina nos explica nesse ponto. A salvaguarda de ambos os bens jurídicos tem que ser algo que esteja na cara, que tem que ser óbvio. Não pode exigir daquele agente que está em uma situação de perigo uma saída mirabolante. Então, como que eu fico tranquilo com você em relação à prova? Porque o examinador vai ter que te falar. Então, no caso de uma tábua de salvação, ele diz, na tábua de salvação, mesmo tendo espaço para ambas as pessoas, ele sacrifica uma pessoa para poder se salvar. Isso é estado de necessidade? Não. No estado de necessidade, a lei te autoriza a sacrificar um bem para salvar outro, desde que não seja possível salvaguardar ambos os bens jurídicos. Tudo bem com isso? Mais um detalhe em relação ao estado de necessidade. A situação de perigo não pode ter sido provocada por você. Então imagine, você terminou com um crush e resolveu ir para o cinema sozinha, assistir uma comédia romântica. Pensa se pode dar certo um negócio desse. Terminou com o crush, foi para o cinema, assistiu uma comédia romântica sozinha. Quando você senta lá, só tem casal na sala de cinema. Todo mundo se pegando. Você fica puta com essa história, pega um isqueiro e fala, quer saber que se foda a porra toda. Coloca fogo no cinema, o trem tudo pega fogo, todo mundo corre para a saída de emergência que nunca abre nesse momento. Você também corre para a saída de emergência, só que tem um anão atrapalhando a sua passagem. O que você faz? Pica o anão. Pera aí, eu sei que uma hora a gente cai com essas lives. Você bica o anão e sai. Quando você for processado pelo homicídiozinho. Então, quando você for processado. Olha isso aí, cara. Olha pra onde foi, cara. Olha o público. Olha pra você ver que eu conheço meus meninos. Deixa eu fazer um parênteses. Levei o Getúlio para fazer um aulão de véspera da prova de delegado aqui em Goiás. O Getúlio 700 pessoas. 700 pessoas. Bicho do céu. Agora com você. E transmitindo ao vivo ainda para mais uma. 2 mil. Com vocês agora, professor Getúlio Castro. Getúlio entra. Deu show. Aí. Vai. Graças a Deus, o irmão não deu rato, não falou de mim. O Getúlio vai dar um exemplo. Assim, o que faz? A adrenalina, né? O que faz? Kiko, anão. Pô, tem assim, ó. E eu lá de fora, né? Passa
mais rápido que a Ema. Passa 2 minutos, vem um anão lá de dentro conversar comigo. É sério? 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 Seríssimo? Tem Mas claro que eu não vi o anão, é óbvio que eu não vi. Eu acho foda. Ele falou assim, eu acho foda, porque a gente vem pra cá com o maior respeito, não sei do quê, professor profissional, mas fala uma baixaria dele. E eu falei, peraí, eu vou chamá-lo lá que tu resolve diretamente com ele. Mas Não vai embora, eu não não vai aguento. embora, não. Eu tenho certeza que ele tem explicação. Ai, velho. Cada uma que a gente já passou, Foi velho. bom demais, né? Todos rimos, nunca mais voltamos do evento. Nunca mais fizemos uma parceria com essa escola. Foi bom. Beleza, vamos lá. Então, você sozinho no cinema, pôs fogo, foi sair na saída de emergência, o anão te atrapalhando, você bica o anão. Quando você vai ser processado pelo homicídiozinho, qual que é a sua defesa? Sua defesa é estado de necessidade. Estado de necessidade pode ser alegado, sim ou não? Gente, Não. Não. Por que não? Por que não, Murilão? Porque você provocou a situação de perigo. Então, muito cuidado. No estado de necessidade, perfeito, Léo. No estado de necessidade, não pode ter sido o agente, o provocador da situação de perigo. Mas olha o que a doutrina vem e faz com a gente. Vem e altera um pouquinho esse exemplo para dizer: você está lá no cinema, depois de ter terminado com um crush, assistindo comédia romântica, todo mundo se pegando, você fica nervosa, acende um cigarro. O Bedel vira para você e fala: "Sou, não pode fumar isso, você tá louca?" Você fala: "Nossa, me desculpa." Apaga o cigarro e joga no cantinho. Só que ficou uma fagulhinha na ponta do cigarro. Cinema pega fogo, saída de emergência. Ah não, bica, sai. Quando for processado pelo homicídiozinho, você poderia, nesse caso, alegar a situação de perigo? Você poderia alegar o estado de necessidade? A pergunta aqui que eu estou tentando te fazer é a seguinte: nesse caso, você provocou a situação de perigo, mas não foi por dolo, foi por culpa. E aí, quando você provoca a situação de perigo, não por dolo, mas por culpa, restaria a você a possibilidade de se defender alegando estado de necessidade? Sim ou não? Aí existe alguma resistência doutrinária, mas a corrente majoritária, e aí todos os manuais trazem nesse sentido que eu estou te dizendo, apesar de alguma resistência doutrinária, a corrente majoritária diz que sim, que a situação de perigo provocada culposamente restaria a possibilidade para o agente se valer do estado de necessidade. Porque quando você lê o artigo 24, que trata do estado de necessidade, ele fala lá: situação de perigo não provocado pelo agente, não provocado por sua vontade. Não provocado por sua vontade. Então eles entendem que essa situação de perigo não provocada por dolo. Se o agente provocou a situação de perigo, mas provocou culposamente, por imprudência, por negligência ou por imperícia, ele poderia sim alegar em seu favor o estado de necessidade. É isso aí. Sem intenção, Léo. Aí pode. Beleza, Dani? beleza. Mais uma? Mais Bora. uma. Vamos falar de provas. E dentro de provas, eu quero trazer meios de prova. E dentro disso, nós temos algumas provas que ela se procede mediante cláusula de reserva de jurisdição. Somente o juiz pode autorizar, somente o juiz pode tomar aquela decisão para autorizar que aquela prova aconteça. Então, olha, vamos juntar meios de prova com a teoria da árvore dos frutos envenenados. Olha como que a prova pode te cobrar isso e tentar te confundir em trazer uma prova legal, mas que de legal ela não tem nada. Ela pode te trazer o seguinte: Murilo é delegado de polícia no estado de Goiás. E Murilo está investigando uma grande organização criminosa de roubo de cargas. E ele
faz uma interceptação telefônica e descobre, através dessa interceptação telefônica, que aquele caminhão, que aquelas cargas todas que foram roubadas, estava ali num depósito na Vila Nova. Ocorre que ele tem que ser o Peba. Ocorre que quando o delegado, através dessa interceptação telefônica, ele descobre que aquelas cargas estão naquele depósito, ele requer uma busca e apreensão para o juiz. E o juiz, então, autoriza a busca e apreensão. E o delegado, com essa decisão, com o mandado de busca e apreensão, vai lá naquele depósito e ingressa e realmente tá ali todas as cargas, apreende tudo e tem ali a prova da materialidade, indícios de autoria, tem a justa causa para que o Ministério Público possa, então, oferecer denúncia. O que acontece, gente? O que você, como advogado de defesa do PEBA, vai alegar? A busca e apreensão, cláusula de reserva de jurisdição, tem que ser autorizada pelo juiz, e foi. Então, ele ingressou naquela residência com um mandado de busca e apreensão autorizada pelo juiz. Mas e a interceptação telefônica? Ela não tinha que ter sido autorizada pelo juiz também? O juiz não deveria ter autorizado essa interceptação telefônica? O delegado não pode fazer a interceptação telefônica sem autorização judicial. Então, o que aconteceu com essas provas? Teoria da árvore dos frutos envenenados. Nós não podemos nos utilizar dessa prova para condenação. Combinado? E a prova te cobrou isso e muita gente errou o gabarito de prova porque entendeu que tudo certo. Com o mandado de busca e apreensão foi autorizado. Ele ingressou no galpão com aquela prova, vamos dizer assim, lícita. Mas peraí, da onde foi que ela adveio? Ela adveio de uma prova que ela é ilícita, de uma interceptação telefônica que não foi autorizada pelo IGD. Ou pelo IGD, ó, pelo juiz. Combinado? Agora, ainda dentro de provas, gente, veda-se, e o STJ e o STF, os tribunais superiores têm esse entendimento de que veda-se o comportamento proativo daquele agente. Se o seu cliente recebe uma intimação para comparecer a um reconhecimento pessoal, qual a sua orientação jurídica? Ele é obrigado a comparecer no reconhecimento pessoal? Sim, ele é obrigado a comparecer no reconhecimento pessoal. Mas e na reprodução simulada dos fatos? Ele é obrigado a participar? A falar, não, aqui foi que eu matei, que eu esquartejei, pus na malinha, que pegou fogo? Não, porque ele está fazendo um comportamento proativo. Fechou? Então, a prova pode vir te trazendo essas duas intimações. Agora, só um pouquinho de competência, porque a competência também cai muito. Mas aqui, eu quero lembrar com vocês só uma súmula. Só uma. A súmula 556 do Supremo Tribunal Federal. Se a prova te falar assim, ó, Banco do Brasil, Petrobras, ela põe todo mundo. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, separado. Para onde que vai cada um desses processos? Gente, não confunda. Decora. Banco do Brasil e Petrobras são sociedades de economia mista. Então, se são sociedades de economia mista, qual que é a competência? Justiça comum. É o que te traz a súmula. E Caixa Econômica Federal? Caixa Econômica Federal, não. Aí é o quê? Justiça Federal. Combinado? Contravenção na Caixa Econômica Federal. Vai para a Justiça Federal? Cuidado, hein? Contravenção, não. Contravenção, justiça comum. Tá? Não vamos cair nesses peguinhas. Getúlio, mais uma? Ou eu posso dar a derradeira? Posso falar aqui? Pode. Vamos lá. Erro. Aberratio ictus e error in persona. Nós tratamos em paralelo essas duas espécies de erro, porque elas estão lá no parágrafo 3º do artigo 20, as duas. Vamos lá, vamos diferenciar primeiro. Aberratio ictus, erro de pontaria, erro na execução. Então, aberratio ictus, traduzido por erro de execução, erro de pontaria. Ó, o Jason. Fala, irmão.
Quanto tempo eu não te vejo, meu amigo? Vamos lá. Abraço. Aberratio ictus, erro de execução, erro de pontaria. Eu identifiquei o alvo certo, atirei e errei, acertando um outro alvo. Error in persona, eu personifico o alvo errado. Eu atiro no alvo errado. Então, muito cuidado. Por que a gente trata dos dois ao mesmo tempo? No aberratio ictus e o erro in persona? Porque a solução legal é a mesma. A solução é, o agente responde como se tivesse acertado o alvo virtual. O que a doutrina chama de alvo virtual? Respondo como se tivesse acertado a vítima que eu queria. Então vamos para os exemplos, que é assim, isso, responde pela intenção. É assim que você entende. Então imagina que você chega em casa e quer matar seu pai, porque ele atrasou a sua pensão. Você está só com 35 anos, seu pai atrasou a pensão, e aí você está do seu direito de reclamar a pensão e resolve matar seu pai. Pega a pistola, atira e erra o seu pai e acerta a secretária doméstica. Você responde pelo quê? Por parricídio, normalmente. O que eu estou te dizendo é o seguinte, que vai incidir para você a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E, de ter cometido crime contra a ascendente. Você vai falar, prof, mas meu pai está vivo. Mas o parágrafo 3º do artigo 20 diz que você responde como se tivesse acertado a vítima que você queria, a vítima virtual. Você queria acertar o seu pai? Sim. Então você responde como se tivesse acertado o seu pai. Cuidado com isso. Olha só, eu vou te dar aqui uma manha para você não errar na prova. Você tem que refazer o exemplo como se o agente tivesse acertado quem ele queria, porque senão você erra. Escuta o que eu estou te falando. Isso não é besteira. Refaz o exemplo como se o agente tivesse acertado quem ele queria. Refaz mentalmente. Eu sei aonde você é. Tem 10 anos que eu faço isso. Então eu vejo você voltando da prova e me dizendo como que você errou. Então, muita atenção com isso. Na aberratio ictus e no erro in persona, refaz o exemplo como se o agente tivesse acertado quem ele queria. Porque senão você erra. Olha o exemplo do erro in persona. Imagina que seu pai disse que o seu tio, o irmão do seu pai, aí normalmente, olha só os macetes de prova, porque acaba a criatividade do examinador. Então normalmente é sempre do mesmo jeito. E aí assim, no erro in persona, vem o exemplo de irmãos gêmeos. Então seu pai tem um irmão gêmeo, que é o seu tio. E aí seu pai conta que seu tio ofendeu ele no trabalho. Você toma as dores do seu pai e decide e resolve matar o seu tio. Vai para a porta do trabalho, espera o seu tio sair. Quando sai uma pessoa que você olha, fala, é o meu tio. Atira e acerta. Você acerta o alvo. Só que quando você chega mais perto, percebe que na verdade era o seu pai e não o seu tio. E aí, como você responde? Responde como se tivesse matado a vítima virtual, a vítima que você queria. Então vai incidir para você a agravante de ter cometido crime contra a ascendente? Não, tá? É só para um parênteses no direito de família. O seu tio não é seu ascendente. O parentesco aí é colateral. Mas enfim, não incide para você a agravante de ter cometido crime contra a ascendente, mesmo seu pai estando morto. Tá? Então, qual que é o exemplo que vira e mexe aparece na prova? A mãe deu à luz ao seu filho, quando ela volta da anestesia, sob a influência do estado puerperal, decide matar o próprio filho. Ela vai até o berçário, olha aquele tanto de menino com cara de joelho, pega um pensando que era o seu filho, torce a cabeça dele e mata o filho de uma outra pessoa. Pelo que responde a mãe? Homicídio ou infanticídio? Aí você vai falar, peraí, o infanticídio no artigo 123 é quando a mãe mata o próprio filho logo após o parto sob a influência do estado corporal. Como ela não matou o próprio filho, responderia por homicídio. Errado. Não temos aqui típico caso de erro in persona?
erro in persona. Pensei que era o meu filho. Então você tem que fazer, são sempre leves. Então você tem que fazer, refazer mentalmente. Refaz mentalmente. Então, mentalmente, se a mãe tivesse chegado lá e tivesse acertado o próprio filho, ela responderia pelo quê? Por infanticídio. Então, essa é a sua resposta. Você tem que refazer o exemplo, porque o examinador sabe onde dói seu coração. Aí ele vem com um exemplo mais ou menos assim, ó. Você chegou no IGD, desceu do Uber, para um assaltante, coloca uma arma em você e diz: me passa tudo que você tem na bolsa. Você enfia a mão na bolsa como se fosse pegar a sua carteira, saca a sua pistola e atira contra o assaltante. E você erra o tiro e acerta uma criança de 2 anos que estava com a mãe do outro lado da rua. Você responde pelo quê? É ou não é caso de aberratio ictus, de erro de execução? Ó, Natália. Beijo, Natália. É ou não é caso de erro de execução? Então você tem que refazer o exemplo. Refaz o exemplo. Como se o agente tivesse acertado quem ele queria? Beleza. Refazendo o exemplo. Se você saca a pistola, atira e acerta o assaltante, qual seria a situação jurídica? Legítima defesa, não seria? Então essa é a sua resposta. Mas seu coração está onde? Lá na criança do outro lado da rua. E sabe qual que é a alternativa A? Homicídio culposo. Você marca e nem lê a B. Cuidado. Aberratio ictus não cai não, despenca. Aberratio ictus e erro de execução e erro in persona. Então, erro de execução e erro in persona. Muito cuidado. Qual a solução jurídica? O agente responde como se tivesse acertado quem queria. Como que eu faço para acertar essas questões, prof? Eu refaço o exemplo como se o agente tivesse acertado quem ele queria. Essa é a sua resposta, beleza? Vai lá, Dani. Bora. Ó, inquérito policial. Gente, aí vocês vão falar, mas prof, inquérito policial caiu no 38º exame. Caiu agora. Mas, gente, se a gente fizer aquele estudo cíclico que a FGV repete questões, inquérito policial foi um tema que foi cobrado prova sim, prova sim, prova sim, prova sim. E a FGV tinha esquecido de inquérito policial e voltou a vir agora com tudo. Então, pode também vir uma questão de inquérito policial novamente, com certeza. E dentro de inquérito policial, o que a gente precisa relembrar? E aqui a gente vai relembrar só as características mais importantes. Mas quais são as características? E aqui a FGV não vai te perguntar, a característica do inquérito policial é essa? Não. Mas a gente precisa saber qual que é aquela característica para poder resolver as questões que ela te propõe sobre inquérito policial. Então, quem que foi meu aluno, responde aí. Quais são as características do inquérito policial? Quem foi aluno do IGD? Maratonando, primeira fase, eu faço uma pergunta. Não pode responder com sim ou com não. Vocês conhecem o João Augusto? O que vocês vão responder? Cadê Dani? Responde. Me ajuda. Sei o doido. São as características do inquérito policial. Então, eu vou começar com S de quê, gente? Do sei. Olha lá. Sei o doido. Características do inquérito policial. O S vem de quê? Sigiloso. E aqui dentro dessa característica, fazendo até uma interdisciplinariedade, que a FGV gosta muito, com ética do Martim, o advogado, ele tem que ter acesso aos autos do inquérito policial, até mesmo sem procuração. Mas Uai, tem? o quê? O advogado tem que ter acesso ao inquérito? Não, ele é impedido. Mas, gente, tá muito mudado esse negócio, velho. É Essa live incrível isso. é por um povo maior, né, Jesus? Gente do céu. É bom demais. Ó, gente, então vocês vão levar isso pra vida, tá? E na prática também. Já, né? O inquérito policial, ele pode ser acessado pelo advogado mesmo sem procuração. Agora, cuidado. É direito do defensor ter acesso aos autos do inquérito, desde que devidamente documentados. Súmula vinculante 14 do Supremo. Agora, a prova vai te falar assim, ó, que tem diligências em curso, diligências em andamento. Então, você não pode ter acesso àqueles autos do inquérito.
Mas se ele tiver documentado, você vai ter acesso? Opa, total. Até sem procuração. Dentro das características, o S de seio doido, sigiloso. Pula o E, porque o E de escrito. Os atos orais serão reduzidos a termo. E o FGV não vai te cobrar isso. Sei. O I. O I, ele é de inquisitivo. E aqui, gente, teve uma alteração no pacote anticrime que nunca caiu ainda. Dentro do I, o inquérito, ele é inquisitivo. Então, não tem ampla defesa e não tem contraditório. Então, a gente pode dizer que, em regra, o advogado não é obrigatório a estar ali dentro do inquérito policial. Ocorre que o artigo 14A do Código de Processo Penal nos trouxe o seguinte, ó. Se, vamos dar um caso que a FGV pode te contar. Rafael, policial rodoviário federal, no exercício das suas funções, fazendo ali uma barreirinha na BR, pega um pebinha que tá passando, coloca dentro da viatura, opa, e joga uma bomba de gás lacrimogêneo dentro da viatura, com o pebinha lá dentro. O que vai acontecer? Morreu. Oh, que dó. Aí, o Rafael, PRF, então, presta atenção, ele é policial rodoviário federal no exercício das suas funções, no uso de força letal. Então, tá tendo um inquérito que tá apurando, investigando isso. E aqui, o código que ele nos traz a palavra citação. É até uma tecnia do legislador, né? Mas o código te traz isso. Então, ele é citado para comparecer na delegacia, para prestar o seu depoimento, com a presença do advogado. Advogado, qual que é o prazo que o Rafael tem para te constituir e vocês comparecerem na delegacia? E a prova te traz 24, 48 ou 72 horas. Qual que é o prazo? O policial, no exercício das suas funções, se utilizando de força letal, é obrigatório a presença do advogado. Aí, Eleniel, 48 horas. Mas a prova sabe que você sabe isso. Aí ela vai te falar assim, ó, que o Rafael não constitui o advogado. Não vai constituir. O delegado, então, intima a corporação para que a corporação, no prazo de 72 horas, constitua um advogado para o Rafael. Gente, não é 72 horas. É no mesmo prazo. Qual que é o prazo? Vinícius, 48 horas. Então, se o Rafael não constituir advogado no mesmo prazo, ó, 48 horas, quem que vai constituir advogado para ele? A corporação. Então, a gente pode dizer que é uma exceção a essa característica do inquérito policial dele ser inquisitivo. Show? Agora, dentro das características do inquérito policial, do seio doido, SEI-O, também não vai cair nessa prova. Oficialidade. O inquérito policial é presidido por órgão oficial. Próximo. D. Discricionário. O inquérito policial, gente, e aqui é muito cobrado, porque a prova pode te trazer o seguinte, ó. O delegado, ele tem uma margem de atuação para atuar. Então, se você chegar lá como advogado e requerer alguma diligência, ele pode ou não aceitar. Agora, e o artigo 155, hein? 158, perdão, que fala o quê? Que nos crimes que deixam vestígio é obrigatório o exame de corpo de delito. Então, se a gente tem um furto qualificado mediante arrombamento, não deixou um vestígio ali? Tem que fazer uma perícia daquela qualificadora ali, hein? Daquele arrombamento. Então, o delegado, ele é obrigado a requerer aquela diligência daquela perícia. Show? Mas isso é fácil. Bora. O outro O do doido. Também não vai cair nessa prova próxima, que é oficioso. O inquérito policial, ele deve agir, o delegado deve agir de ofício. Tá. O I. O inquérito policial, ele é indisponível. Gente, o que é o inquérito policial ser indisponível? Delegado não arquiva inquérito. Delegado não requer o arquivamento do inquérito policial. Agora, olha como que a FGV pode trazer isso. Pegar seu coração, depois que você já leu o previdenciário, e falar assim para você, ó, delegado de polícia está se investigando um furto que ocorreu numa padaria, de um bombom sonho de valsa, de uma mãe que tem que alimentar 10 criancinhas, nossa, morrendo de fome.
Aí você já joga tudo para a matéria do Getúlio, né? Fala, nossa, princípio da insignificância, exclui a tipicidade material, então não tem crime. Já que o delegado não pode arquivar o inquérito mesmo, a prova já te fala isso, ela fala, não, então ele vai concluir o relatório requerendo um arquivamento para o Ministério Público. Pode fazer isso? Não. O delegado não requer também esse arquivamento. Ele tem que concluir o inquérito policial, furtação penal pública incondicionada, encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público, no prazo legal, qual que é o prazo? 5 dias o PEBA preso, 15 dias o PEBA solto, faça o quê, gente? Ou ofereça o NPP, ou promove novas diligências desde que imprescindíveis, ou promove o arquivamento, ou então oferece denúncia. E já que a gente está falando de arquivamento, nossa dica derradeira aqui, que a prova ama. Tudo bem. O Ministério Público arquivou. Posso desarquivar? Todo mundo sabe. Pode. Qual que é o requisito? Desde que surjam novas provas. Mas a prova te conta assim, ó. Mas esse inquérito policial, foi arquivado porque o fato não é crime. Por fundamento da atipicidade. Posso desarquivar com novas provas? Não. Não. É a exceção. Então, vamos organizar o raciocínio. Eu tenho um inquérito policial arquivado. Posso desarquivar? Posso, desde que surjam novas provas. Mas se o fundamento deste arquivamento foi porque o fato não é crime, o fato narrado não é crime, eu posso desarquivar mesmo que tenha novas provas? Não, porque a decisão que arquiva faz coisa julgada material. Massa? Para a gente concluir as características. Nós estamos aonde? Do seio doido no I do doido. O outro, D do doido. Dispensável. O inquérito policial, ele é dispensável. Eu não preciso desse inquérito, eu, promotora de justiça, para ingressar a cassação penal. O inquérito, ele é dispensável. E o nosso último O do doido, o inquérito policial, ele é obrigatório. Getúlio. Irmão, Pode falar. chegamos já em 1h30 e eu acho que vocês já foram tão incríveis, cara, entregaram tanta dica. E nós teremos oportunidades ainda, Dani, de fazer muito mais disso aqui no nosso Corujão. Eu acho que isso aqui é um bom ensaio, uma boa degustação do que a gente faz no Corujão sempre, né? Teve muita coisa aqui. Foi uma puta revisão isso aqui. Tá maluco, cara. Você tá maluco. Assim, é genial isso, né? Essa entrega, cara, essa dedicação dos professores todos que entram e participam, e da galera que fica até agora, isso é isso que nos motiva, né? É ver esse povo aí, numa hora dessa. Essa é a motivação, né, cara? Essa é a motivação. Você vê a galera que muitas vezes batendo pico 50 pessoas, a 1 da manhã, empolgada, respondendo o que a gente pergunta. E aí, quando você fala, a galera de hoje não quer nada com nada, você lembra de momentos assim e fala, não, cara, quer sim. Quando a gente se dedica, quando a gente fala a língua deles, como vocês dois falam muito bem, quer sim, né? Todo mundo quer vencer, ninguém acorda, bota o pé no chão para dar errado, não. Então, isso é uma boa demonstração disso e eu acho que é muito simbólico, né? Por conta do sacrifício de estar até essa hora, nós todos, galera também e tal. E nós todos aqui só acreditamos nisso, né? Em sacrifício mesmo, não há fórmula simples para a gente alcançar as coisas que a gente quer, na disciplina, que é fazer todo dia o que a gente não quer fazer para poder alcançar o que a gente quer. Então muito simbólico isso aí para mim. Tá? Guardem esse recado, né, irmão? Porque assim, eu tô dentro de um quarto de hotel, em outro estado, fazendo isso aqui de maior gosto. Assim, fazendo porque eu acho bom estar aqui falando disso, porque eu sei que tem gente aí esperando para escutar alguma coisa, porque eu sei o sofrimento que vocês passam com isso, porque não tem muito tempo, a gente passou por isso aí também. A gente quer realmente pegar na mão de vocês e levar para aprovação. O sucesso de vocês é a nossa maior recompensa, não tem dúvida disso. Porque é só quem legitimamente gosta de fazer isso que tá fazendo um negócio desse a 1 hora dessa, que atende o chamado do João sem qualquer tipo de questionamento,
Sérgio, qual vai ser, quanto que vai ser a hora-aula desse negócio? Algum dos seus professores te perguntou isso, irmão? Não. Não, Quanto que a gente vai receber para fazer essa aula aí? o que se faz assim, irmão, na verdade, não existe, não cara. só essa aula aqui, mas a dedicação do professor para assumir o compromisso de levar uma turma até uma segunda fase, como vocês fazem, né? E ir junto até a porta da prova, isso exacerba muito o que se pode merecer enquanto a prestação pecuniária e tal. Claro que tem que ter, né? Nós todos, como empresa, a gente quer crescer, claro, quer ter lucro. O professor ele tem que ser remunerado, obviamente, e a gente queria que fosse muito maior, porque pela expressão que tem, pelo que se faz, por transformação de vida, tudo tinha que ser mais atraente no aspecto de educação, né? De valor também. Mas ninguém faz pensando nisso, cara. Você não fica até 5h30 da manhã, e, pô, eu, Dani, Getúlio, nós já demos tantas aulas de graça em tudo quanto é lugar na vida, e a gente não entrega a mesma coisa. Né? No fim das contas, é isso. Então, eu queria agradecer demais a vocês dois. Meninos, dê uma força para mim, a galera que não está seguindo a gente ainda, está vindo através do Getúlio ou da Dani, o IGD_UAB. É importante para a gente ter uma rede social forte, com repercussão, porque o que a gente faz aqui é sério. Então, fazer barulho, sendo sério, entregando sua verdade, é muito mais difícil, tá? Saiba, é muito mais difícil. Né? Quando se vem de fórmulas de sucesso muito rápido, você aparece mais, até o algoritmo parece que ajuda. A gente não, a gente está fazendo de verdade há muito tempo. Então dá uma força aí pra gente, divulga o nosso canal, fala que as lives são legais, fala que a gente está fazendo, para que as próximas sejam ainda maiores. E é uma degustação para nós nos encontrarmos na sexta-feira, às 10h30. Os alunos já corram amanhã, que tem uma condição especial, então já passa a matrícula. E para a galera que é de fora, o link está na nossa bio. Tem algumas vagas que a gente direciona para quem é de fora, que nos conhece através da rede social, através das lives, para que você esteja conosco nesse evento tão bacana que a gente faz, né, Dani? Das 10h30 às 4h30 da manhã. Não pode perder o Corujão. Não pode. Corujão. A Dani ama. Acho que todo mundo gosta muito, né? Eu falo que todo mundo gosta muito, porque é um negócio mega sacrificante e tal. Mas o Getúlio, por exemplo, tem uma aula, vai entrar, sei lá, meia-noite. Dá 10h30, tá lá. Né? Então, a gente faz com muito gosto, a gente faz com muita boa vontade. A gente faz porque acredita mesmo que um pouquinho a mais se transforma 38 em 40 e poucas questões. Então, a gente acredita pra caralho nisso. Então, agradecer demais a vocês dois. A gente não está deixando as lives salvas. Deveria, hein, Fernanda? Deveria. Abuso, não. Fernanda, o Getúlio vai fantasiado. Tá? Vai. Deus tá vendo. Ele podia ser meu triciclo. A gente está negociando aí essa entrada triunfante. Do Tulinho? Tá? Vou levar o Tulinho. Getúlio vai também. O Getulinho vai estar com a gente lá, vamos fazer um barulho massa lá, vamos agarrar firme e pegar tudo que a gente pode fazer, assim, de ajudar vocês na madrugada, a gente vai fazer. Divulgação interessante, deixar as lives gravadas. Kátia, eu vou fazer o seguinte, nas lives, eu vou fazer alguns cortes para fazer, eu vou explicar por quê. Essa live só é interessante para quem está aqui, sabe? Eu já salvei, eu já fiz live a vida inteira e deixei as lives salvas e acompanho depois os números. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Então a live é igual café, é feita na hora aqui, para quem está presente. E eu acho até uma forma de nós homenagearmos o sacrifício aí de quem fica conosco até esse momento. Né? Senão nós poderíamos fazer em outro momento e deixar salvo. Dani, obrigado! Obrigada, gente! Getúlio, você é um cara, você é brabo, irmão. É nóis. Esses dois professores que comandam a segunda fase de penal do GD, então vocês estão em mãos muito confiáveis, de gente que sabe, que conhece a prova. Penal, hein? Que conhece a prova e conhece também de estudo e sacrifício. Porque os dois que eles mereceram na vida foi com base em sacrifício e estudo. E aliás, o nosso time é muito reunido com base nisso. Assim, pessoas mais ou menos comungam desses mesmos valores, dessas mesmas orbitam em torno desse mesmo desafio aí, que é estudar,
que é se sacrificar para poder merecer as vitórias que a gente quer merecer, né? Então, obrigado a vocês todos. Aí, no final das contas, é homenagear a vocês que participam conosco até o final, dizer que na segunda-feira da semana que vem a gente está de volta nas lives, mas na sexta a gente está no Corujão, então vai ter live ainda com o Civil, vai ter live ainda com o Martim, lá no finalzinho. Tem um calendário, só fazer o print aí, mandar para os amigos, dar uma força pra gente, dar uma moral aí. Irmão, beijo. Desculpa, comadre! Comadre Lai! Tá Desculpa. satisfeitíssimo com você? Ela tá bem feliz. Ela ótimo. A minha cunhada, comadinha Lai, ela é bem feliz comigo, no dia de live e no dia do Corujão. Ela fica bem animada. Ela não consegue conter a alegria dela. Né? Dani, Um beijo. obrigado pela moral. Até sexta. Beijo pra vocês. Fica com Beijo, Deus. Dani. Eu vou dormir e amanhã levar a menina na escola às 6 horas da manhã. Beijo! Com Deus.